A gente vai iniciar o nosso estudo da tarde. Vamos respirar bem profundamente. E nós vamos nesse instante, mentalizando os guardiões, as baianas, os baianos, ciganos e ciganas e os boiadeiros, formando espirais, tochas e redes em forma de tela metálica em cada um dos nossos alares, trazendo proteção, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio. Muita luz. Essa luz vai nos envolvendo, envolvendo a cada um de nós. E nós vamos, nesse instante, mentalizar toda essa energia, nos unir a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia Cássio, para que possamos sermos levados ao Hospital Santa Cruz e nos unirmos a todos os espíritos que estudam junto conosco. Nesse momento, vamos expandir os nossos corações, os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender o estudo, para que possamos termos uma tarde de fraternidade, de equilíbrio e de muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Bioterrorismo no submundo astral. Alguma coisa? Eu tenho isso daqui, ó. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja um intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, segunda pergunta 2. Eu tinha marcado esse parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que a força está dentro da gente, né? A gente tem esse elemento magnetizador, essa força está dentro de nós. De todos nós, mas a gente só precisa saber como utiliza. A gente pode utilizar para o bem e pode utilizar para o mal. Por isso que a gente precisa expandir essa nossa consciência. E na hora que a gente entra em contato com os espíritos, compreender com quem a gente está entrando, quem são esses espíritos, porque eles também podem potencializar essa energia magnetizadora pro lado do mal. Algo mais? Eu tenho mais para frente, Hum. quando diz assim: observei então que Cornélio se dirigiu para um cômodo completamente isolado, tá? Pode continuar. Pode continuar. Isolado, localizado no astral da tenda umbandista. E o acompanhamos. Ao entrarmos, enfermeiros delicados noticiaram que o atendimento já havia começado. Penetramos no recinto em clima de oração. Era uma sala cirúrgica. Deitada na cama, estava uma criatura em estado lamentável. Hematomas por todas as partes do corpo espiritual, respirava a poder de aparelhos, feridas purulentas esparramavam um líquido viscoso semelhante ao pus
em cor branco acinzentada. Eu marquei o outro parágrafo também. O ambiente exigia concentração, que só foi quebrada quando o homem entrou na sala, amparado por duas senhoras. Era um dos médios da tenda, em que estava em desdobramento. Demonstrando completa lucidez, cumprimentou a todos, abraçou Cornélio com expressivos gestos de afetividade. Então, eles Vamos lá, foram lá, vamos lá. eles foram lá para ajudar nessa desobsessão. Então vamos lá. Não era uma desobsessão, tá? Hum, Eles estavam aonde? Eles estavam localizados no astral da tenda umbandista, isso, tá? tá. Então, eles não estavam na Terra, Não, estavam no plano espiritual, espiritual. Justamente. tá? Numa sala, no plano espiritual. Isso. Tá? E aí, o que que aconteceu? Esse homem que veio amparado era um encarnado Encarnando. que estava Desdobrado. em desdobramento, Desdobramento, justamente. tá? Tá. E que ele estava ali, ó, a pessoa tinha o espírito que eles estavam, né? Era uma sala cirúrgica, Certo? né? E a pessoa tinha no O perispírito, espírito, né? o espírito Uhum. tinha Perfeito. hematônimas por todas as partes do corpo espiritual. Sim. Respirava com o poder de aparelhos, feridas purulentas. Então, ele não estava obsediado. Eles teriam que trabalhar para recuperar esse perispírito, Hum. entendeu? Não era uma Entendi. desobsessão. Eu falei errado de desobsessão. É que eu tinha entendido mais ou menos que eles estavam lá para auxiliar essa pessoa, esse espírito. Esse Isso, espírito. esse espírito. Então, Certo. eles iam trabalhar no perispírito desse espírito, tá? Tá. Algo mais? Hum. Aqui fala do encontro, aí depois só na outra. Eu marquei mais para frente, na página 42. Não sei se a Arleda ou alguém tem antes. Eu marquei aqui, sob o comando mental. Foi nesse parágrafo que eu marquei. Não. Gente, ó, as páginas não batem, então vamos Desculpa. com calma. Como- Tá. É que assim, então vamos. Tá, sob o comando mental. Show? Eu não. Então, Não, para o a meu página é- 48, na minha, no meu, Não, mas o seu online. não Meu adianta. online. Página. Então, assim, ó, eles saíram. É um pouco depois das duas conversas que tem aí com travessão. O livro que online não é muito bom para a gente seguir esse tipo de coisa. Não, tá terrível. Ó, passa com um carinho Agora, quase pequeno. já achei. Achou? Tá. Neuzinha, achou? Página mesmo, 40? 42 está no novo, no meu tá 48, que o meu é antigo. 42. Sob o comando mental poderoso. Achei, obrigada. Vamos lá. Sob o comando mental poderoso, Cornélio sacudiu a mão direita e estalou por 3 vezes os dedos sobre a cabeça de Paivené, criando vigorosas emanações energéticas. Então, para. corpo- Vamos lá, vamos entender, porque esse daqui vai começar a complicar. O que que ele faz? Ele desdobra, tá? A partir do momento que você faz isso, são pulsos. E você vai expandir ou desdobrar, tá? Quem tem. É todo mundo que faz isso? Não. Tem que saber o que está fazendo e por que que está fazendo, tá? Então, o que que ele fez? Ele desdobrou o Pai Benê. Mas o Pai Benê já não estava desdobrado? Tá, ele desdobrou novamente.
Mais uma vez, em cima daquele desdobramento, outro, mais um. Ó, quem fez o curso de médiuns, quem fez o curso de defesa psíquica, vai lembrar os corpos da Margarete. Certo. Vai lembrar os corpos. Quem fez curso de apometria vai lembrar os corpos. Do físico, duplo, perispírito, mental Inferior. inferior, mental superior, Inferior. búdico e átmico. 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 O que foi feito é o seguinte: ele estava encarnado e aí ele entrou em desdobramento. Foi quando aquelas duas mulheres trouxeram ele. É isso aí. Para exercer a atividade que ele vai exercer agora, ele precisa estar mais sutilizado ainda. Então Cornélios fez aquele procedimento e aí ele acessou uma camada mais elevada dos corpos dele. É isso aí. Sim. O corpo astral, né? Isso. Isso. Continue, Leda, por favor. Agora quem se perdeu fui eu. O corpo perispiritual do médium imediatamente reagiu como se estivesse inchando. Sim, aqui achei. Caiu, voltou uma página. O corpo perispiritual do médium imediatamente reagiu como se estivesse inchando. Alguns segundos depois do inchaço, uma cópia do médium estava em pé ao lado da maca. Era o corpo mental de Pai Bené. Com a ajuda de Cornélios, que agora fazia o mesmo movimento com os dedos sobre o chakra gástrico do doente, assisti pela primeira vez a uma cena inusitada. O corpo mental do médium literalmente entrou no paciente, na mesma posição em que ele se encontrava na maca. Movimentos involuntários foram observados nas mãos e nos pés do paciente. Uma cor laranja formava uma aura em torno daqueles dois corpos acoplados. Vez por outra, formavam-se bolhas do tamanho da mão fechada, que estouravam em pequenas explosões, espalhando intenso calor, nitidamente perceptível no ambiente. Então tá, vamos parar por aqui para que a gente consiga compreender. Qual é a pergunta que você quer fazer? Assim. Então, tudo isso aqui era com o pai Bené e o Cornélios ajudando, os dois estavam fazendo todos esses procedimentos na pessoa que estava lá na maca, aquele que chegou, que estava na maca lá. Aquele espírito que estava O na maca. espírito. Acho que é legal a gente colocar bem assim, né? Tá Aquele certo. espírito que ali estava sendo tratado no plano espiritual. E aí, assim, tinha espíritos e um que estava encarnado e estava ajudando em desdobramento. Porque a gente começa a compreender o quê? Ele tem magnetismo e ele tem ectoplasma. Quem está encarnado, Certo. tá? E aí, o que acontece? A partir do momento que ele desdobrou o mental dele, ele como que é quando a gente fala? É uma palavra bem Miniaturizou? miniaturizou, e aí para entrar naquele perispírito. Para começar, ele Sim. o menor adentra e faz todo o tratamento. Certo. Isso acontece? Acontece. É impressionante. Isso Impressionante. acontece. Tá? Geralmente, com médiuns de cura, isso acontece bastante. Certo. Então, tudo que ele foi fazendo, ele foi, né? Essa cor laranja, esse tudo, era o quê? Era o tratamento que ele estava realizando dentro desse espírito. Espírito. Por isso que eu estou frisando muito, porque senão daqui a pouco a gente estava onde? Qual corpo? Ó, só para a gente compreender, todo mundo tem o mesmo entendimento da coisa. Tem o Pai Bené, que é um espírito encarnado. Sim.
Em desdobramento, ele foi para o plano espiritual, ajudado por 2 espíritos, certo? Certo. Então, a partir de agora, só tem O só Cornélio. tem o Cornélio, desculpa, só tem E, o Pai Benê que está encarnado, o resto tudo é e o espírito. Cornélio. É A partir espírito, de agora sim. nós estamos falando de espírito, que tem as 2 pessoas, os 2 espíritos que trouxeram o Pai Benê e o Cornélio, estão todos na 4ª dimensão. Aí tá E tá o doente, a doente que está deitada na maca. E também tá lá o Zé Mário. o Zé Mário que tá vendo Isso. tudo. Ah, Zé O Mário. doente que está na maca também é um espírito, não está encarnado. Está encarnado. Está doente, mas a gente vai ver que está Ah, encarnado. tá bom, tá bom. Ele Mas também ali ele está em espírito. Ele está em É. ele espírito. está em espírito, isso sim. Isso. Aí, para a realização do trabalho, o Cornélios estala os dedos e aí existe um novo desdobramento, só que em vez de ser do corpo físico saindo o perispírito, está saindo o corpo mental inferior saindo do perispírito. Tudo bem? Tudo bem. E aí faz essa... Miniaturização. eu não vi onde estava escrito miniaturização, mas tudo bem. Mas para ele entrar, Não, é que ele fala aqui que ele se encaixa no corpo na mesma posição que estava o Mesma outro lá. posição. Mas tudo bem. Mas que existe a miniaturização, existe. Aí ele vai entrar no corpo de alguma forma do perispiritual do doente para realizar o trabalho. E o Cornélios estala os dedos novamente na direção em cima não, foi antes. Gástrico. Gástrico Isso, foi antes. antes, no gástrico, para poder auxiliar no trabalho que vai ser realizado. O estalar dos dedos pode ser uma dispersão, pode ser uma expansão de energia, pode ser isso. O estalar dos dedos são pulsos energéticos que são emitidos, tá? E vai naquilo que o pensamento de quem está dirigindo vai direcionar. E quem está É isso que eu realizando. ia perguntar. Depende do médium que está trabalhando, ele vai mentalizar o estalar dos dedos, qual a função que ele está dando para a coisa. É isso aí. É isso. Eu quando faço pulsos, eu faço na intenção de dispersar aquela energia que está no ambiente, no assistido, nesse sentido. Né? Eu faço os pulsos nesse sentido, porque eu não vou conseguir fazer um transversal, eu não vou conseguir dar um passe. Então, eu vou focar no assistido e é através da minha mente, do meu magnetismo, da minha vontade que eu coloco isso. Tá? Mas somente faça quem tem o conhecimento do que está fazendo. Não Com mexo certeza. em pulsos. Ah, vou dar um pulso, vou fazer. Não faço. Vocês vão. Segundo quem estudou apometria sabe, isso pode gerar uma série de, se mal direcionado, pode gerar uma série de complicações para aquele que está sendo assistido, né? Desde esquecimento, desde uma série de coisas, tá bom? Fisicamente falando, quando você faz isso, você propicia a mudança dos spins dos elétrons, que é o sentido de rotação do elétron. E você pode, inclusive, causar desmaterialização de determinadas coisas, tá? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem utilizada. Muito bem estudado. É isso aí. Com muita responsabilidade. E, principalmente, estarmos unidos a espíritos superiores. Estarmos bem, equilibrados, porque senão a gente dá vazão a irmãos com menos conhecimento e aí a gente começa a se perder, tá? Sim. Vamos ver se a gente termina pelo menos esse parágrafo. Na medida em que as explosões aconteciam, Acho que a Leda só marcou esse aqui primeiro, né? só esse, Leda, o segundo não? Não, o segundo, porque é a continuação do tratamento, né? Uhum. Vamos ler? Você marcou mais o quê? Não, aí esse não marquei, não marquei.
E se tu não marcou, então por que tu quer ler? Mas é interessante, não deixa de ser interessante. O livro inteiro é interessante. É verdade. Oi, Vera. Oi, Vera. Mas eu acho importante ler esse parágrafo para a gente entender melhor. Tá bom. Na medida em que as explosões aconteciam, era como se o corpo espiritual do doente sofresse uma pressão de dentro para fora. Uma secreção muito similar em cor e viscosidade ao pus que conhecemos na esfera carnal vazava alternadamente por todos os orifícios do doente. Ouvidos, ânus, bocas e narinas estavam tomados por aquela matéria. Hábeis, trabalhadores em regime de atenção e agilidade, procuravam não permitir o acúmulo, recolhendo o material em vasilhames adequados. Médicos atentos analisavam os aparelhos ligados ao enfermo. Tá? Então, eles estavam fazendo toda a parte do tratamento. Né? Mas tudo isso era espiritual, né? Tudo espiritual. Aí você fala assim, isso tudo estava dentro do perispírito? Estava. Sim. Tudo isso fazia parte do perispírito, desse espírito que está encarnado. E tudo isso em decorrência de um aparelho. Não, Não, em decorrência da enfermidade que tinha aquela pessoa. os aparelhos que os médicos estavam atentos e analisavam os aparelhos ligados ao enfermo. É como se ele Porque estivesse numa UTI, entendeu? Entendi. eles têm aparelhos no plano espiritual, eles trabalham. Eu pensei né? que fossem aparelhos colocados no espírito. Que estava causando a doença. Por enquanto ainda não chegamos nesta parte. Ainda estamos nesta parte dos aparelhos que quando você trabalha com cura, quando se trabalha com isso, existem diversos aparelhos do plano espiritual. Sim. Salas de cura são repletas de aparelho. É isso que tem no Pingo de Luz? Na sala de cura é. Na sala de desobsessão, não. Somente alguns, assim, mas são diferentes dos de cura. Tá? Leda, vamos lá. Qual é o próximo? Gente, se vocês demorarem, a gente não consegue. Se vocês demorarem, já são 5h54. 54? Eu marquei mais embaixo aqui. Um pouco abaixo do que nós lemos aqui. Enquanto não receber a segunda dose, ele se manterá nesse quadro, José Mário. O que ele tem, Cornélios? O que ele tem, Cornélios? Acharam? Logo abaixo. Eu tinha marcado esse pedaço também. O que ele tem, Cornélios? Nosso irmão era uma cobaia nos laboratórios do submundo. Cobaia? Sim, José Mário. Nos laboratórios científicos do submundo, são testados os mais variados tipos de armas biológicas, com as quais as legiões da maldade pretendem dominar o mundo. Jesus. Então, isso não é coisa somente no noticiário da vida física? Então, aí está a resposta, quais são os problemas, né? O que ocasionou tudo isso, aquele espírito daquele que está lá sendo tratado, né? Então, aqui usam-se de essas armas biológicas, então tudo aquilo é sobre, aqui no caso do laboratórios científicos do mundo submundo. Olha só, né? A gente não tem nem noção, né, das coisas, mas... Lê o próximo parágrafo, a próxima... Então, eu quis parar um pouquinho, mas vamos lá, continuar. Ao contrário, o mundo material reflete imprecisamente aquilo que originalmente começa aqui em nossa faixa astral da vida. Ebola e antraz, no mundo terreno, são apenas manifestações singelas da colônia bacteriana e viral que as mais severas inteligências desenvolveram em sistema de incubação aqui no astral. Então a gente já consegue responder de onde veio a Covid? Isso que eu Então, estava pensando.
Então, Exatamente. foi a primeira coisa que eu pensei, falei, gente, Quando eu li, eu pensei nisso. É isso aí. Toda essa guerra biológica, né, que todo mundo morre de medo, né, de todas essas coisas, né, os cientistas começam tentando criar soluções, mas ao mesmo tempo acabam muitas vezes pelo dinheiro se envolvendo nesse submundo. é, Agora dá para se compreender por que que a gente tinha uma vacina que foi desenvolvida tão rapidamente e que tantos e tantos e tantos e tantos tiveram dificuldade de tomar esta vacina, porque o plano espiritual já estava preparado. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que o homem poderia se corromper, é. porque a corrupção faz parte dos corações dos humanos, e ele já estava preparado. Então a misericórdia de Deus existe. Ah, a gente pode pensar aí, mas morreu tanta gente, então todos esses precisavam partir. Estava na hora. Uhum. Ah, mas por que que deixou esse problema? Muitas pessoas só despertaram por causa da Covid. Então, até o mal está a serviço do bem. Mas aí aquele que fizeram o mal, né? Fizeram É, mal, exatamente. entenderam? E aí a gente começa a entender essas mazelas, né? O quanto que o submundo vai empurrando, 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 e o quanto que a gente às vezes se permite a se envolver com ele, achando que não está envolvido, mas está. Vamos parar por aqui? Vamos, onde que parou então? Esse homem aqui assistido foi contaminado?